a nossa leitura do Evangelho. Hoje nós vamos ler o capítulo 13. O título desse capítulo é Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. E o item é o item 17, a piedade. Vamos lá? A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando, por bondosa simpatia, chegais a lhe proporcionar esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor, é certo, esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça. Mas, não tendo o sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Envolve-o penetrante suavidade que enche de júbilo a alma. A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o ouvido de si mesmo. É a virtude, essa abnegação em favor dos desgraçados é a virtude por excelência. Aqui, em toda a sua vida, praticou o divino Messias e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando todos os povos se lhe submeterem, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado a fazer que progridais, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que dispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor ao próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes. Não procedais como esses egoístas endurecidos, que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhe perturbaria por instantes a existência álacre. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade, comprada à custa de uma indiferença culposa, é a tranquilidade do mar morto, no fundo de cujas águas se esconde a vasa fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar o distúrbio e o aborrecimento de que se arreceia o egoísta. Sem dúvida, ao contato da desgraça de outrem, a alma, voltando-se para si mesma, experimenta um confrangimento natural e profundo, que põe em vibração todo o ser e o abala penosamente. Grande, porém, é a compensação, quando chegais a dar coragem e esperança a um irmão infeliz, que se enternece ao aperto de uma mão amiga e cujo olhar úmido, por vezes de emoção e de reconhecimento para vós, se dirige docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é o melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes que tem por irmã e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Essa é uma mensagem do Espírito Miguel, em Bordeaux, 1862. Que rico, né? A piedade é o olhar que nós devotamos aos nossos irmãos e, para além de apenas vê-los, nós enxergamos ali um irmão em Cristo. O texto nos convida a ser piedosos, né? Pois é na piedade, nesse gesto sublime, que reside a nossa essência divina. Todos sabemos que somos filhos de Deus, nosso Pai, sabemos que carregamos em nós a centelha divina,
E temos aquela voz interior, né? A voz da nossa consciência, que nos diz e nos guia, nos conduz a escolher entre o certo e o errado. Essa voz, essa centelha divina, ela confirma que nós somos parte da inteligência suprema que rege o universo. Somos parte de Deus, nosso Pai. Somos parte da criação divina. Então, carregamos também em nós a semente da piedade. E essa semente é uma herança viva, né? Essa semente, ela nos liga ao nosso querido Mestre Jesus Cristo. A gente conhece o mandamento, amar ao próximo, né? Isso se sintetiza, esse mandamento, se sintetiza em uma virtude, que é a caridade. Ser caridoso é amar ao próximo. Mas não há caridade sem piedade. Porque a caridade é, é a etapa que antecede a caridade, né? Se não somos piedosos, não podemos ser caridosos. Se não sentimos piedade pelos nossos irmãos, nós não teremos o ímpeto de agir em prol deles. E a verdadeira piedade se revela no nosso cotidiano. A gente pode praticar nossa piedade em casa, né? Quando a gente suporta com calma as irritações familiares, ou até quando a gente perdoa palavras ríspidas que nos são dirigidas em momentos de estresse, ou ainda quando a gente assiste, né, com paciência, quando a gente dá o suporte com paciência aos nossos anciões, né, aos nossos pais, nossos avós, nossos tios de idade mais avançada, que por vezes a gente pensa, nossa, mas que mau humor essa pessoa tem tanto mau humor, mas por quê? Porque envelhecer não é fácil, envelhecer vem com seus percalços, vem com suas dores. Então, quando a gente oferece a nossa paciência, o nosso bom humor para combater, né, o mau humor do outro, a gente também está sendo piedoso, né? Quando a gente oferece carinho, cuidado àqueles que cuidaram de nós, né? Quando nós éramos também crianças e precisávamos de cuidado, ou ainda quando estamos doentes, isso também é piedade. A piedade, ela pode ser praticada em casa, mas ela também pode ser praticada na rua. A gente pode praticar piedade na rua quando a gente vê um irmão em necessidade, né, um irmão em situação de vulnerabilidade, e a gente não fecha os olhos para o sofrimento desse irmão. E ainda que nós não possamos ter essa piedade de forma material, né, de dar um dinheiro, um prato de comida, a prece que nós fazemos, né, para interceder por esse irmão, isso também é expressão da nossa piedade, né? Quando nós podemos oferecer ajuda material, né, socorrer um irmão desamparado com um prato de comida, ofertar um agasalho numa noite fria, ou ainda quando a gente faz campanha, gente, de arrecadação de alimentos para casas de caridade, né? Tudo isso é expressão da nossa piedade. E quando colocado em ação, é a caridade. Quando nós oferecemos palavras de acalanto, de esperança para alguém que está passando por um momento difícil, que perdeu o ânimo, quando nós sopramos, né, bom ânimo e fé a nossos irmãos que estão desacreditados, ou ainda quando nós oramos, né, 6 da tarde, na hora da Ave Maria, quando nós oramos pela nossa transição planetária, pelo bem do nosso planeta, né, para que os conflitos que estão se desenvolvendo ao redor do globo possam ser resolvidos da melhor forma, tudo isso é expressão da nossa piedade, estamos sendo piedosos quando praticamos dessa forma, mas a piedade ela também pode vir do nosso íntimo, né? Quando nós ouvimos sem julgar, ou ainda quando ajudamos alguém a elevar os olhos aos céus e reconhecer a gratidão por tudo que Deus faz por nós, né?
E a piedade é um movimento que é simples e transcende distâncias materiais, né? Não é porque a gente não está próximo de alguém que a gente não pode exercitar a nossa piedade por esse irmão. A piedade é fundamental, né? Ela é o passo inicial, como eu disse, ela é o alicerce da caridade. E a piedade é reconhecer, é deixar que a dor do outro nos toque. Porque podemos escolher não permitir isso. A gente pode escolher ver a dor do outro e fechar os olhos. É muito fácil, gente. Mas não permitamos que, por ser fácil, nós deixemos de ajudar a quem necessita, porque a oportunidade que temos de ajudar os nossos irmãos beneficia principalmente a nós mesmos, né? Mas a caridade, como eu falei, perdão, a piedade, como eu falei, ela é fundamental, né? Ela é o alicerce, a base da caridade, não a caridade sem piedade. E a piedade, ela nada exige de nós e nos custa muito pouco. Mas quando nós a colocamos em prática, a piedade que nós oferecemos muda a vida do nosso irmão. Mas o que é a piedade, né? Senão a gente demonstrar compaixão pelos nossos irmãos menos fortunados, ou quando nós estendemos o nosso pensamento a alguém necessitado em prece, ou ainda, né, quando a gente está vendo uma situação e a gente sente esse impulso que nos leva a querer agir, a querer ajudar o outro. Tudo isso é expressão da nossa piedade. Então, sejamos piedosos com os nossos irmãos, para que Deus, nosso Pai, seja também piedoso conosco. A gente sabe que necessitamos profundamente da misericórdia divina. E lembremos que Deus é bom, mas Ele também é justo. Então, se nós queremos ser dignos da piedade divina, nós também devemos praticar a piedade para com os nossos irmãos, pois a piedade jamais estará em contradição com a justiça divina. Quando socorremos alguém caído, né, um irmão necessitado, nós não estamos anulando as leis de causa e efeito, nós não estamos em contra às leis de causa e efeito, muito pelo contrário. A lei de causa e efeito colocou o irmão naquela situação e também nos deu a oportunidade de exercitar a nossa caridade, de exercitar a nossa compaixão, ao aliviar a dor daquele irmão, né? Quando nós oferecemos o amparo que vai fortalecer um irmão a se redimir, nós somos instrumentos de execução da justiça divina, né? Não estamos alterando o destino. O irmão não vai deixar de passar por essa prova. Como dizem, né? O escândalo ele há de vir, mas se a gente puder aliviar, por que não? E a gente tem diversos exemplos no Espiritismo de espíritos elevadíssimos que praticaram a piedade como fundamento de suas obras, né? A gente tem o exemplo do nosso querido Bezerra de Menezes, o médico dos pobres. A gente tem também o Chico Xavier, gente. Quantas e quantas obras, quanto conhecimento foi disseminado porque o nosso querido Chico se dedicou inúmeras horas a psicografar o consolo a mães necessitadas, mães em luto, mas também psicografar as obras que são complementares ao nosso estudo da doutrina espírita. Ou ainda, a gente tem o exemplo do nosso querido irmão Divaldo Franco, recentemente desencarnado, que a piedade tocou o seu coração e ele transformou orações em escolas, adotou dezenas de crianças que não tinham a quem recorrer. E Divaldo trouxe elas para si, recebeu em sua casa, em seu lar, e foi um verdadeiro pai para essas crianças carentes lá em Salvador. Esses espíritos nobres, eles compreenderam que a piedade é a tradução humana da misericórdia divina. A piedade é a ponte que encurta, né, a distância entre a dor humana, a dor terrestre,
e o consolo divino, né? Então, vamos elevar nossas preces a Deus e suplicar para que Ele possa, né, abrir os nossos olhos de ver, os nossos ouvidos de ouvir, para que, quando formos confrontados com a dor do outro, com o sofrimento do outro, que nós não nos permitamos estar cegos ou surdos para a necessidade dos nossos irmãos. E assim, a dor de um irmão vai ser apaziguada e a misericórdia divina também será aplicada a nós, através da nossa intercessão piedosa, né? A piedade é empatia em ação. É um músculo, gente, que pode ser exercitado e fortalecido. Se a gente puder, né, quando a gente exercita a nossa piedade perguntando, se colocando no lugar do outro, né? E vamos regar essa semente, vamos rejeitar a indiferença, né? Vamos nos tornar mais piedosos, pois isso vai nos aproximar de Deus, nosso Pai. Isso vai nos aproximar da nossa essência divina, né? Busquemos a Deus hoje e sempre e elevamos os nossos pensamentos ao Pai, pedindo que sejamos piedosos hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.